Eu queria começar o programa de hoje fazendo uma referência a um poeta do mundo moderno que foi citado no melhor futebol do mundo durante essa semana, Rogério Skylab. E parafraseá-lo, eu queria ser normal. Felizmente, deu errado. Senhoras e senhores, vamos nessa? Ai! Roubaram o meu! Hum. Sexta-feira é brabo, né? É outro nível. Superboxinha na mão, pra não perder o costume, a mini, né? Pra ir de leve, devagar. O final de semana tá só começando. Só começando. Ó, bombardeio de perguntas em relação a Barcelona, né? Já estava esperando isso. Afinal, ontem foi comunicado oficialmente, teve vídeo aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez de todos os torcedores do Barcelona no Brasil, uma comunidade fortíssima. Os caras estão mandando mensagem até agora. Claro que tem alguns que não gostaram da novidade, mas aí, meu amigo, é o que vai ter para hoje. Como diria Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Não, tô brincando, tô brincando. Vou tentar conquistar o coração da galera aí. Ó, vamos começar com isso então, porque tem uma sequência, né? O Edu Orlandi mandou aqui. Agora vai virar especialista em Barcelona. Vai ter Quesada e Beckler respondem? É uma boa ideia, né? É uma boa ideia. Deixa eu chegar primeiro e o Beckler chegar no Brasil, que inclusive eu acho que ele vai ter muitas demandas, né? Então a gente pode pensar nisso um pouquinho mais para frente. Mas é importante dizer que, na verdade, eu vim para somar, né? Porque o Beckler já anunciou aí que vai continuar gravando vídeos em relação ao Barcelona, vídeos pós-jogo, de análise, parte financeira, né? Ele conhece Barcelona como ninguém. Aliás, para mim, o Beckler é o repórter brasileiro mais conhecedor de Barcelona, não só do clube, mas da cultura da cidade, da Catalunha, enfim, fala catalão. Tem muita gente perguntando aqui também se eu vou falar catalão, né? Tiago JS85. Olá, Quesada. Vas a tener classes de catalão com Marcelito? Você é foda. Obrigado, Thiago. Eu não vou fazer classe de catalão porque eu tô aprendendo, tô na batalha eterna da minha vida que é aprender alemão. Espanhol ok, inglês muy bien também, pero catalão não. Catalão acho que dá para aprender uma ou outra coisa, assim, dá para integrar um pouquinho. Eu tô começando a assistir, e isso é legal, tá? Porque eu vou gravar um vídeo aqui em breve, porque eu tô começando a assistir o documentários, cara, muitos documentários em relação ao Barcelona, e tem muita gente me dando dicas legais. Então, deixa aqui nos comentários algum que você assistiu, que você me recomenda. De repente eu já assisti, mas seria bacana, porque tudo que eu pegar de base, estudo e referência agora, tô lendo o livro também, enfim, vai ser interessante, né? É óbvio que, como eu disse, é um desafio para mim, mas não dá para ficar parado achando que as coisas caem do céu. A gente tem que correr atrás. O Khalid Tavares. Tá pouco feliz que vai cobrir um time que passa das oitavas da Champions? Eu já cobria. Calma lá. Atenção, atenção. Né? Calma que os portugueses geralmente passam, pelo menos um, das oitavas. Se pegar no histórico aí, Benfica chegou às quartas, o Porto chegou algumas vezes às quartas, o Sporting chegou ao mata-mata, e, para não falar dos alemães, né? Eu fiz uma final de Champions com o Borussia Dortmund, atenção, atenção. E fiz uma final de Champions com o Bayern de Munique, fiz semifinais de Champions com o Bayern de Munique. Então, não é por aí também, né? Não precisa cagar na minha cabeça dos outros. Mas tô feliz que eu vou cobrir. O JR Brito pergunta: quando você for cobrir os jogos em Barcelona, vai ficar aonde? Hotel ou tem uma casa lá? Não, cara, eu não tenho casa em Barcelona. Depende, assim. Se for jogos da Liga dos Campeões, devo ficar em hotel. Se for jogos de La Liga, por exemplo, ou enfim, se for alguma coisa pontual, que essas viagens vão acontecer, é importante frisar isso. Eu não vou cobrir apenas nos jogos da Champions. É, Aí a ideia é, de repente, posso ir e voltar no mesmo dia.
pegar um voo de manhãzinha, voltar à noite, posso dormir num hotel lá, enfim, posso encontrar outras opções também. Dormir na rua eu não vou, né? Acho que não. Num Airbnb ou num hostel, acho que vou me arrumar lá. É muita pergunta sobre isso, cara. Agradeço, viu, a moral que vocês me deram aqui. Um Rames mandou, agora você tá do lado certo, Visca Barça. Gleison Samuel 16, o anti-Barça, acho que ele tá falando de mim. Mais carismático, sucesso nessa nova fase, sou seu fã. Eu não sou anti-Barça, tá? Pelo contrário, mas se eu ficou com essa impressão, me perdoa, Gleison. É o que eu falei. Talvez o cara mais anti-Barça da TNT, e anti, entre aspas, né? Mais crítico era o Marcelo. E isso faz parte do trabalho de um correspondente, né? Ficar passando pano para tudo não é interessante. Enfim, o Pedro Tavares, tu é muito barba, tem que manter. Eu não sei nem como abre enquete aqui, mas o que vocês acham, hein? Minha mulher não gosta e tá mal feita, né? Que eu preciso cortar aqui na linha, enfim. Eu tenho. Ó, o problema da barba é o seguinte: a barba. Primeiro que o Marcelo reclama. Ai, meu Deus. E o Fred também. Não, a barba é o seguinte: ela dá muito trabalho. Eu admiro muito quem tem barba. Primeiro que coceira aqui no início é sacanagem. E depois ela dá um trabalho danado, cara. Eu admiro quem tem, tá? Mas eu vou mantê-la um pouquinho. Talvez eu faça a primeira rodada da Liga dos Campeões de barba. Gustavo Godoy, comida espanhola ou comida portuguesa? Eu prefiro comida portuguesa. Eu gosto bastante das tapas e tal. Eu passei as férias agora na Espanha, né, no sul da Espanha, e é muito boa a comida espanhola. Aliás, a comida ibérica é muito boa, né? Se a gente pegar Itália, Espanha e Portugal, mas eu tô tão inserido aqui dentro da cultura que eu curto muito. Agora, tem muitos bons restaurantes em Barcelona, né? Eu já fui em alguns, o Beckler já me levou. E eu devo agora me aprofundar também em bares, em bares, dei bases em bares e restaurantes lá. Mais gente, hein? Fala, Quesada, uma pergunta. Vai ter pós-jogo do Campeonato Espanhol também ou só Champions no seu canal? Não, não. A partir de agora eu cubro qualquer jogo do Barcelona. Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Supercopa e Champions. Então vai ter pós-jogo de todos os jogos do Barcelona no meu canal. A ideia é fazer uma integração total, uma imersão total, para que não só no meu canal, mas no canal também e nos anais da TNT Sports, vocês tenham muita informação, opinião, impressões, enfim, dados, coisas que o Beckler já fazia e vai continuar fazendo no canal dele, mas eu também vou me aprofundar. E no final das contas, eu acho que quem ganha é o consumidor de conteúdo, né? O cara pode assistir ou não, se gostar do Quesada, vai assistir o Quesada, se gostar do Marcelo, vai assistir o Marcelo, se gostar do Linares, vai assistir o Linares, se gostar de não sei quem, vai assistir não sei quem. Enfim, quanto mais conteúdo, melhor. Então não se preocupem, não se preocupem em relação a isso. Gabrielzinho mandou... Ai! Eu não sei fazer em espanhol, hein? Em alemão, se eu fizer... Ai! É um... Bem-vindo ao maior da Espanha. Obrigado. O Mauro Albuquerque manda uma pergunta que não é relacionada a Barcelona. Vamos a isso. Qual brasileiro encaixaria no Bayern de Munique atualmente? Cite uma opção realista. Sou seu fã. É uma boa pergunta, cara. Antes de fecharem com o Luiz Dias e com a lesão do Musiala, eu acho que o Rodrigo era a melhor opção. Jogador já testado a nível europeu, já foi decisivo a nível europeu e poderia fazer tanto o segundo homem de ataque junto com o Harry Kane. Eu acho que ele ia se dar muito bem. Qualquer jogador que jogue do lado do Harry Kane se dá muito bem, porque ele prepara, né? Ele ajuda, ele auxilia, ele é 10 e 9 ao mesmo tempo, enfim. Então o Rodrigo ia se dar muito bem, ou jogando pelo lado que ele queria, o lado esquerdo, né? Numa liga um pouco mais acessível a nível dos atacantes, né? Porque assim, a Bundesliga tem o seu grau de dificuldade, mas ela é uma liga que estimula o tiroteio, né? Então é uma liga que tem uma média de gols altíssima.
E no Bayern de Munique nem preciso dizer. Então ele poderia jogar pela esquerda. Só que com a contratação do Luiz Dias e com o Musiala voltando eventualmente no meio da temporada, eu acho que não faria muito sentido, porque o Olise não sai do time. O Musiala, quando voltar, não sai do time. Ele iria brigar por posição com o Luiz Dias e poderia perder essa briga. E aí não faria agora muito sentido. Cara, vou falar um nome. Vou falar o nome que eu ficaria de olho. O zagueiro Bremer da Juventus. Acho que combina. Acho que combina. Hoje tem o Jonathan Tah, o Upamecano. Eu não consigo confiar no Kim Min-jae, mas acho que é um nome que combina. O Bayern precisa de um lateral direito, mas de lateral nós também não estamos tão bem assim, né? Vamos ver como é que desenvolve o Wesley na Roma. Mas eu acho que eu iria de um bom zagueiro para fazer dupla ou com o Jonathan Tah ou com o Upamecano. O Mário Veloso mandou aqui: Quesadinha, quando acontecem as eleições do Benfica e se isso tem influenciado bastante dentro do clube? Vocês viram na thumbnail aí o Rui Costa, né? Em outubro agora, dia 25 de outubro, as eleições no Benfica. Primeiro de tudo que eu acho um erro você ter eleições em outubro, tá? Porque muita coisa dentro do Benfica, isso é informação, não é sensação. Tá paralisada, tá em dúvida, enfim, não está andando por conta das eleições. Então por que não se antecipa no estatuto as eleições para junho, julho? Agosto, vai? Por que precisa ser em outubro? Quando já passou, por exemplo, o mercado de transferências, quando o treinador já foi escolhido pelo atual presidente Rui Costa. Eu acho que o Benfica perde tempo em deixar essa eleição para outubro. Porque, cara, a eleição é o seguinte: pode vir entrar um cara, e aí, enfim, tem alguns candidatos, né? O próprio Luiz Felipe Vieira, o Manteigas, o próprio Rui Costa, enfim, tem ali uma série de candidatos. Pode entrar um cara que tem um pensamento totalmente diferente do que vem sendo feito. E aí, cara, você tem uma colisão no meio da temporada. Fora que podem dizer o que for, que estão blindando os jogadores e que tudo, mas assim, esse tiroteio afeta a comissão técnica, afeta o dia a dia do clube, afeta funcionário, afeta, entendeu? E aí, cara, eu acho que só atrapalha. E eu vou fazer um vídeo aqui, mais próximo das eleições, para explicar bonitinho como é que funciona. Tem algumas coisas nas eleições do Benfica que eu pensei, a gente precisa explicar aqui, porque alguns votos valem mais de pessoas que já estão lá há muito tempo. Enfim. Mas eu vou te dizer que essas eleições estão, de certa forma, prejudicando o clube, porque é no meio da temporada, cara. Eu não entendo. Isso eu não consigo entender. Se os benfiquistas que comparecem aqui, sempre comparecem, quiserem me dar uma luz do que eles acham, deixa aqui nos comentários. O Godozizes. Isso mesmo. Isso mesmo. Mandou aqui: o Cruzeiro é favorito contra o Corinthians na Copa do Brasil? Os jogos serão só em dezembro, né? E ainda não tem o mando de campo definido, porque isso faz diferença, né? Cara, eu acho que hoje seria, sinceramente, uns 55, 45, porque o Cruzeiro tá jogando mais bola. É difícil, porque no mata-mata afunila muito e as coisas podem acontecer. Mas eu acho que o Cruzeiro hoje apresenta, nas mãos do Léo Jardim, um futebol mais atrativo, com mais gols, com mais recursos do que o time do Dorival. Daqui até lá, tem muita lenha para correr, hein? E para queimar. Então eu não sei, cara, porque assim, pode ser que o Cruzeiro esteja brigando tenha que dar um gás e fisicamente esteja em queda, brigando por outras coisas, e o Corinthians focado com fome na Copa do Brasil. Então fica difícil prever. Mas hoje, se o jogo fosse amanhã, eu falaria que o Cruzeiro tem esse ligeiro favoritismo, sim. Marco Cardinali mandou: vem tomar uma com nós. Eu vou no Brasil, vou pro Brasil, primeira quinzena do Brasil. Eu tenho que organizar a quantidade de barzinhos e cervejinhas que eu vou tomar
no Brasil, tá? Não é fácil essa organização, viu? Felipe Marques, vai abandonar meu baião da massa? Jamais. Como diria o outro, jamais. Jamais. Pegaram a referência? Não, Baião vai continuar no canal aqui e esse é o meu grande desafio, cara, ter tempo para fazer tudo que eu preciso fazer. É claro que em alguns momentos, alguns jogos da Bundesliga que eu assistia, tipo, sei lá, hoje, um Bayer Leverkusen e Eintracht, não vou conseguir assistir, entendeu? Porque eu tenho que fazer outras coisas, cumprir outros compromissos. De repente eu vou estar ao vivo, de repente eu vou estar vendo o Barcelona, de repente eu vou estar vendo outro jogo do Campeonato Espanhol, porque não é só cobrir o Barcelona, né? Eu tenho que assistir o Campeonato Espanhol, né? Então, calma. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Leonardo mandou, vamos nessa, boa sorte nessa nova etapa. Obrigado. O QBB Ricardo, Arthur, você não gosta do Messi, não gosta do Pepe, não gosta do DNA do Barcelona. Como vai ser? Eu não sei de onde você tirou essa ideia. Que eu não gosto do Messi? É difícil, sabe por quê? Porque como eu curto muito o Cristiano Ronaldo, né? E estou em Portugal e cubro a seleção portuguesa e falo muito do Cristiano, as pessoas tendem a achar que é ou uma coisa ou outra. Mas aí é um problema de vocês, né, que acham isso. Acho que a maioria das pessoas tem o mínimo de bom senso para entender que o cara que é fã do Cristiano pode ser fã do Messi. Aliás, é um privilégio da nossa geração ter vivido esses dois caras. Enfim. Quem não gosta do Messi, meu irmão, não gosta de futebol, né? Só pode. Guardiola, mesma coisa. Um dos maiores, se não o maior treinador de todos os tempos. Acho que é porque eu falo bem do Mourinho. Aliás, tem pergunta do Mourinho aqui, já vou falar sobre. Que eu não gosto do Guardiola. Que eu falo bem do Klopp, que eu não gosto do Guardiola. Eu acho que você tá muito envolvido com política no Brasil, né? E hoje em dia é isso, né? Se gosta de um, não pode gostar de outro. Ou tem que gostar de um ou de outro. Não entendo. Não entendo. Enfim. Mas fica tranquilo. Vai ser bom. Vai ser bom. Vamos lá. O Road Big Dream tá sempre aqui com a gente. O que você faria se fosse começar a carreira tudo de novo? País, etc. Boa, vou molhar o bico, hein, Road. Cara, eu acho que eu faria basicamente tudo igual, né? Porque no final das contas deu certo. Começar numa faculdade de jornalismo, hoje em dia muita gente fala, né, que não é importante. Para mim foi. E não só como ferramentas de trabalho, porque isso obviamente que no final das contas é mais importante até a experiência no mercado de trabalho do que propriamente a faculdade, porque na faculdade você tem as bases, mas você precisa aplicá-las e isso você só vai conseguir no mercado. Mas, cara, pela troca de experiência pessoal, pelos professores que eu conheci, pelos ensinamentos que eu tive, faculdade para mim é uma grande experiência de vida. As pessoas precisam passar pela faculdade, de preferência morando numa república. Eu tinha uma república, a Caverna, em cima de um bar, do lado da Metodista. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Cara, e depois, em termos profissionais, eu acho que é sempre importante ter um plano B, né? Porque se você ficar dando murro em ponta de faca e as coisas não funcionam, você vai ficando maluco, né? Pô, não tá dando certo, não tá dando certo. E o jovem, ele gosta de tudo muito rápido. Eu também era assim. Pô, tem que acontecer, cara. Tô perdendo tempo, tô perdendo tempo. Eu acho que o importante é você ter um plano A, um plano B, um plano C. Se não der certo, jornalismo esportivo, por exemplo, eu tinha um plano B. Inclusive, eu me formei aqui em Portugal. Fiz uma pós-graduação na Porto Business School de comunicação empresarial, né? Ou seja, fugindo totalmente da área. E depois as coisas viraram. É você estar preparado na hora certa, no lugar certo. E isso, cursos fora da faculdade me auxiliaram. Estágios não remunerados. Cobri, por exemplo, a 4ª divisão do Campeonato Paulista de graça por uma rádio do interior de São Paulo. É uma coisa que você tem que fazer por amor, né? Vai perder o final de semana viajando para Marília. E olha que Marília é uma ótima cidade, mas eu tô dizendo,
sem receber nada. Então é assim mesmo, cara. No final das contas, acho que eu faria basicamente o mesmo percurso. Tchan, 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 tchan. O Douglas Soares mandou um vamos e coração vermelho, coração azul, as cores do Barça. Murilo 13, do que você vai sentir mais falta agora que vai cobrir o Barcelona? De nada, eu vou continuar morando aqui, vou continuar cobrindo outros clubes. Tem uma coisa, tem razão, tem razão. Eu acho que, por ser o. Antes eu era o Coringa da TNT, né? Antes eu fazia jogos alternativos. Então eu fazia muita coisa diferente. Por exemplo, tem um jogo em Londres, o Fred está em Manchester. Eu vou lá para Londres fazer. Então eu tinha que estar antenado em tudo que estava acontecendo. Fazer um Chelsea, sei lá. Fazer um Tottenham. Fazer um. Eu já cheguei a fazer Tottenham e Olympiacos. Eu já cheguei a fazer um CSKA Moscou na Rússia contra Roma. Com frio, temperaturas negativas. Eu já cheguei a fazer um Liverpool, Estrela Vermelha e Liverpool. Então, assim, eu fazia muita coisa diferente. Dessa vez, especialmente nesse início, depois pode ser que mude porque se definir, enfim, não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer mais Barcelona, né? É importante. Porque o que é importante? Vou explicar para vocês. São 2 jogos de Liga dos Campeões. Duas vezes na semana, né? De Champions, normalmente. Terça e quarta, só nessa primeira semana será terça, quarta e quinta. E o MD-1, que é a parte de coletivas de imprensa, entrevistas exclusivas, preparação para o jogo, que é um dia antes do jogo, às vezes é mais importante do que o próprio jogo. Então eu tenho, como é o Barcelona, eu tenho que estar nos dois. Não dá para eu chegar no dia do jogo. Isso inviabiliza, muitas vezes, eu fazer um outro jogo. Por exemplo, não vou estar na cobertura de Bayern de Munique e Chelsea. Mas estarei em Newcastle para Newcastle e Barcelona. O Victor Sintra 11 mandou aqui. O Brasil tem que fazer com o Neymar igual a Colômbia faz com o Rames Rodrigues. Neymar entrega na seleção. Eu vi esse comentário, acho que foi do Thiago Leifert. Aliás, o programa do Thiago é muito bom, né? Muito bom, eu gosto muito do Thiago. E eu entendo o comentário, tem até sentido. É uma opinião com sentido. Porque no caso ele não joga em clubes, mas entrega na seleção e fazendo esse paralelo. O problema é que o Brasil não é Colômbia, né? Eu acho que o Brasil, independentemente do momento, até porque a Colômbia termina melhor as eliminatórias, né? Mas o Brasil tem mais opções, olhando nesse setor para frente, do que a Colômbia. Então a briga é maior. E historicamente o Brasil sempre foi assim, né? Então a fasquia do brasileiro sempre foi precisa estar muito bem no clube, precisa estar num momento muito bem, muito bom para ir para a Copa do Mundo. Mas eu concordo que o Neymar, se tiver bem fisicamente, porque eu acho que esse é o grande X da questão. Ele merece estar na Copa do Mundo, cara, pelo talento que ele tem. Essa é a minha opinião, entendeu? Se não for para jogar, porque eu acho que se ele estiver lá ele vai jogar, mas tudo bem. Se não for para jogar, pô, você botar um Neymar no segundo tempo, um cara bem fisicamente, é fantástico. Eu acho que a seleção precisa de um 10. O Neymar hoje é um 10. É um cara que municia os companheiros da frente, com muita verticalidade, com muita inteligência, tira coelhos da cartola. É um jogador que outrora caía muito pela ponta, com velocidade, com muito drible e tal, mas hoje já consegue fazer isso no meio campo. Se ele tiver fisicamente bem, a gente precisa dessa posição, cara. Não tem por que não levar o Neymar. Não tem por quê. Não tem outro cara. O Paquetá, pô. Cara, desculpa. Entre o Paquetá e o Neymar, eu fico com o Neymar, cara. Entendeu? Se tiver bem fisicamente. Mas assim, a história do Rames tem um pouco de lógica, mas eu acho que aí tem uma questão, como eu falei, cultural, de posição e de opções. José Freitas mandou aqui. A carreira de Mourinho já era? Cara, é complicado, né? Porque a carreira do Mourinho tá assim, né? Enfim, ele já foi um dos melhores treinadores do mundo. Talvez numa época o melhor. No seu estilo de jogo, assim, ele conseguiu coisas impressionantes. O título do Porto, talvez a mais emblemática delas, por ser o Porto. É a última vez que um clube português chegou numa semifinal
de Liga dos Campeões e tinha vencido a Europa League um ano antes, então foi uma dobradinha ali fantástica na história do clube. Mas da Inter de Milão também, né? Porque a Inter de Milão, ela é ela é um fantasma numa trinca que o Barcelona podia fazer, né? 2009, 2010 e 2011. E o que acontece no Camp Nou é uma das atuações mais emblemáticas da carreira do Mourinho, né? Ele diz que é a derrota mais doce. Só que eu acho que, cara, depois que ele vence pelo Chelsea, ele estava talvez à espera de treinar o Manchester United. Não é ele a escolha para ser o sucessor do Ferguson. E a carreira dele ali começa, não sei, a balançar, né? Ele faz um grande trabalho no Real Madrid, depois o retorno à Inglaterra e tal. No Manchester United mesmo, quando ele vai, ele vence algumas coisas, mas nunca é aquela lua de mel, né? Aquele Mourinho que conseguia grandes feitos. O que eu acho, sinceramente, é que de uma certa forma o futebol evoluiu para outro caminho e que o Mourinho não conseguiu acompanhar essa evolução, essa mudança tática, de estrutura, de pensamento, inclusive de jogadores, tá? Assim, o Mourinho é de uma geração, ele tem uma personalidade que talvez não acompanhou o que acontecia. E também tem o jeito Mourinho de ser, né, cara? Assim, isso mina qualquer relação em pouco tempo com direções e faz com que os clubes não queiram apostar nesse cara. Eu lembro muito bem que quando o Bayern estava à procura recentemente aí de treinador, que teve que contratar o Kompany, que foi a sexta opção, em algum momento surgiu lá o nome do José Mourinho, mas como é que você vai apostar no... Primeiro que você tem que dar carta branca, segundo que você tem que engolir um monte de sapo, porque o Mourinho não é fácil. E eu acho que isso tem prejudicado muito a carreira dele. Talvez ele tenha que dar um passo atrás, voltar para Portugal, é um desejo dele voltar para Portugal. E quando eu digo um passo atrás, não me entenda errado, né? Mas eu digo, quando o cara tá ganhando os salários que ele ganha, com as multas que ele recebe, talvez nesse sentido ele tenha que baixar um pouco para conseguir voltar a casa e de repente se reencontrar. Mas não sei se isso vai acontecer, tá? Porque tem treinadores que nunca mais encontram. Agora, tem um ponto relevante. Muita gente fala do Mourinho como potencial técnico da seleção portuguesa. Se a gente for por momento, é muito questionável. Se a gente for por história, é muito válido, mas por momento, pelo que ele apresentou nos últimos trabalhos. O trabalho na Roma até que não foi ruim, mas teve prazo de validade. O trabalho no Fenerbahçe acabou do jeito que acabou. Então, assim, é de se pensar. A pergunta que não quer calar, mandou aqui Tealdair Amorim. Bom nome, bom nome. Pedro ou Vitinha? E mandou um monte de sorrisos sarcásticos. Gosta de uma polêmica, né? E eu descobri que a galera tá chateada. Tem uma galera chateada que eu falei que a temporada do Vitinha foi melhor que a do Pedro. Vamos lá, algumas coisas. Porque eu recebi algumas mensagens nesse sentido. E eu não fujo de trocar ideia com vocês, mano. Se vocês querem um cara que vai baixar a cabeça e não vai trocar ideia, não vai dar certo. O ponto é o seguinte. Eu nunca falei, e tem gente que me mandou mensagem aqui, por isso que eu tô falando desse jeito, que o Pedro era pior que o Vitinho ou que o Vitinho era melhor que o Pedro. Eu disse que a temporada do Vitinha foi melhor que a do Pedro. E eu ainda continuo achando isso, tá? Eu sei que tem vídeo viralizando na internet, tem aquele debate mais acalorado com o Marcelo Beckler e tal, que ele traz os números de La Liga, não da temporada, mas tudo bem, enfim. Só que eu vou tentar explicar de uma outra forma, porque tem gente que tem má fé e fala que eu falei que um é melhor que o outro. Não, até porque eu acho o Pedro mais jogador, mais completo do que o Vitinha e com um potencial maior do que o Vitinha. Agora, uma coisa é o cara ser melhor, outra coisa é a temporada ser melhor. E eu vou tentar colocar nesses moldes aqui, pra gente se entender e vocês façam aí o julgamento. Cada um tem direito de ter a sua opinião. Se você fosse um jogador e eu te falasse o seguinte, ó, você vai ter que escolher uma temporada. Os dois jogaram muita bola, tá? Você vai jogar muita bola. Você vai jogar muita bola na temporada. Vai receber elogios, vai ser uma temporada fantástica.
Você vai ganhar a La Liga, a Copa do Rei, vai chegar numa semifinal de Liga dos Campeões, o seu time vai ser um time fantástico durante a temporada, mas você vai bater na semifinal da Liga dos Campeões, com o melhor ataque da temporada, o melhor ataque da Champions, você um cara protagonista e tal, e vai perder a final da Nations League. Essa é uma temporada, que é uma temporada muito boa, hein? Atenção. Digna de estar ali nos primeiros, não no top 3, mas nos primeiros lugares de bola de ouro, ali na primeira página. Ou você prefere a temporada de ganhar o Campeonato Francês, ganhar a Copa da França, ganhar a Supercopa, ganhar a Liga dos Campeões da Europa, sendo protagonista na reta final e o melhor jogador em campo, isso pra mim, tá? Na final. Ganhar um título com a sua seleção, a Nations League, em cima da seleção dessa outra temporada que eu tô citando, e ainda ir pra final do Mundial de Clubes, derrubando e atropelando, sendo protagonista também contra o Atlético de Madrid, contra Bayern de Munique, contra Real Madrid. Qual das duas temporadas é melhor? Pra mim, é a do Vitinha, cara. Continua sendo a do Vitinha. Isso não quer dizer que ele seja melhor jogador que o Pedro. É só isso. É simples quanto isso. Agora, se vocês quiserem pegar aqui, mas o Pedro tem mais desarmes, mas o XG do Pedro é melhor, ou aí tudo bem, é um critério. Vocês utilizam critérios para fazer isso. Eu estou utilizando critérios também substanciais, aliás, mais substanciais que esse, que é troféu na prateleira, que é caneco. Então, pra mim, eu continuo achando a temporada do Vitinha é melhor que a do Pedro. Mesmo o Pedro tendo tudo isso. E digo mais, tá? Potencialmente, o Pedro terá condições de brigar por top 3 de bola de ouro em breve, talvez já nessa próxima temporada. O único problema pro Pedro, e aí na minha humilde opinião, para brigar para ser o melhor do mundo, é que ele tem no time o Lamine Yamal, que muito provavelmente vai ser o grande protagonista do Barcelona. Né? Vai liderar em termos de números, porque agora ele vai bater pênalti, enfim, muito provavelmente vai começar a bater falta também. Já começou, inclusive, né? Tá com a 10 nas costas, então vocês sabem como é que funciona o jogo. O time elege os seus protagonistas. Os números do Lamine Yamal, números que interessam mais de repente para votação, assistências e gols, vão ser melhores do que os números do Pedro, muito provavelmente. Né? Então, e dentro da seleção espanhola, mesma lógica. E aí vai ser difícil brigar. Mas se abrir uma porteira com a eleição do Rodri, por exemplo, que também não concordo, porque tinha que ter sido no ano anterior, enfim, mas se abrir uma porteira para que jogadores dessa posição consigam realmente brigar. Mas não sei se vai ser esse o caso, tá? Ficou claro? Se não ficou, vamos tomar uma e esquecer isso aí, pelo amor de Deus. Geogerente, Guinegão, Lamine Yamal brasileiro. É mais Mbappé de Itaquera, não é? Tem um vídeo aqui, o último vídeo do Corinthians, eu falei bastante do Guinegão, cara. É um sopro de felicidade no peito do corintiano ver o moleque da base do terrão entre aspas. Na minha época era terrão, hein? Eu cheguei a jogar lá, hein? No Parque São Jorge, no terrão. Mas eu não era bom o suficiente. Né? Senão não tava aqui também. Mas de qualquer forma, eu tô animado com o Guinegão. Dizem que aquela foto do Messi dando banho no moleque na banheira é do Guinegão e não do Lamine, né? Menos. Mas a expectativa é boa em relação ao Guinegão. O problema é que quando todo mundo estiver bem, não sei como é que ele vai encaixar, né? Yuri, Guinegão e Memphis. Aí é aquela tal dor de cabeça pro seu Dorival. Porque eu não acho que dê pra jogar com os três, porque são 3 atacantes. Você vai perder a melhor característica de cada um. A não ser que você desloque o Memphis pra esquerda, ele já fez essa função. O Yuri mais centralizado e o Guinegão pela direita. Pode ser uma opção. Mas enfim. A ver o que vai aprontar aí o seu Dorival. O Iguê Samuel Miguel. Achas que o Benfica consegue passar das oitavas da Champions? Passou na temporada passada. A gente tem que entender agora como é que vai funcionar o Benfica, porque foram muitas contratações. E jogadores que a gente não viu ainda no contexto de Benfica. O Sudakov, por exemplo. Né?
Então, eu acho que tem capacidade, depende um pouquinho, porque muito provavelmente não ficará entre os 8 na expectativa, e segundo a belezinha do supercomputador Opta. Então, o Benfica tem que entender um pouquinho qual vai ser o adversário do playoff, depois qual vai ser o adversário das oitavas. Veremos. O Matheus Pedro, quem botou essa barba? Tira, cadê nosso cachaceiro desbarbado? Pô, um quer que eu tire, outro quer que eu deixe? Não tô entendendo. Se decidam. Briguem nos comentários. Briguem nos comentários. Luan Cefas, nós te amamos. Obrigado. Coração. Matheus Akai. Acho absurdo dizer que o Leva é top 3 dessa geração atrás dos GOATs. Saudações corintianas. Acho. Soares. Você tá falando dos GOATs, acho que é o Messi e o Cristiano, né? Não, teve gente que jogou mais que o Leva. O Soares jogou mais que o Leva. O Leva teve ali um momento que ele foi o melhor centroavante do mundo. Mas você tem outros grandes jogadores, cara. Assim, e nem é só na posição em termos de fazer gols, né? Pô, é uma geração que tem de Toni Kroos, a Benzema, uma geração que tem, pô, além do Soares, você tem o próprio Neymar também, né? Acho que, enfim, não ganhou bola de ouro. O Leva também não ganhou, né? Eu tava no Covid lá, mas merecia, ganhou The Best. Ganhou lá um prêmio de uma bigorna lá que deram pra ele. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que, inclusive, ele... Sinceramente, agora eu vou dar uma opinião aqui. Eu acho que o Leva tem uma história mais relevante pro futebol do que o Harry Kane. Mas eu acho que o Harry Kane é um jogador mais completo que o Lewandowski. Acho que talvez a nível de centroavante, o Leva teve uma fase ali absurda, melhor inclusive que o Harry Kane, mas a nível de ser um jogador mais completo, acho que o Harry Kane é mais completo que o Lewandowski. Os números mostram isso, né? Posicionamento e tal. Mas o Leva era embaçado também em alguns momentos. O Fernando Joker manda aqui, caraca, portugueses, alemães e Barcelona, menos tempo pra gelada. Menos tempo pra tudo. Vou dar conta. Confia no pai. Ou não. Ou vou me afogar na gelada pra esquecer. Carlos Matos. Que tudo corra bem a cobrir o Barcelona, mas não deixe de lado o Tugão, que vai pegar fogo. Também acho, cara. É uma temporada interessantíssima, porque o Porto contratou muito bem, o Benfica parece que tem também boas peças aí, contratou boas peças, e o Sporting é o atual campeão, né? Assim, tem também, fez um mercado talvez abaixo desses dois que eu falei, mas é o atual campeão. Também acho. Ih, mandou aqui também, como é que foi a notícia pra você? Eu já tava esperando. Antes do Marcelo fechar, eu conversei com o Marcelo e a gente projetou isso. Eu falei, rapaz, se você aceitar, você vai me colocar aí nessa cilada, hein? No bom sentido. E eu já tava esperando, não foi uma coisa que caiu do... Porque eu já tinha, como eu falei, eu já tinha feito a cobertura do Barcelona várias vezes. Vitix Melo, bem-vindo ao maior clube do mundo, Arthurzito. Obrigado. Sidney98, bem-vindo ao Barça. Alexandre Oliveira 94, vai se mudar para Barcelona? Não, já expliquei no outro vídeo, tá? Como é que vai ser o esquema. Vai ser a minha segunda casa, eu vou muitas vezes para Barcelona, mas eu continuo no Porto. Até por questões logísticas, cara. É que assim, eu não vou entrar em detalhes aqui da minha vida pessoal, mas, cara, não tem como eu mudar agora de uma hora para outra, sacou? Não faz sentido. O Gupoyo 2.0, você é Barção? Visca, cara... Se você não for, temos que sair na mão. Pô, eu falei no outro vídeo que eu não torço pro Barcelona. Cara, assim, eu não quero ser hipócrita aqui e falar, Barcelona desde criancinha. Eu tenho uma conexão especial com o clube, que eu já expliquei no outro vídeo, mas eu não sou torcedor como o Marcelo. O Marcelo tem tatuagem do Barcelona, né? Por um outro lado, eu acho que eu sou... tem uma diferença minha pro Beckler, e até o jeito, talvez, de olhar as coisas. Eu sou mais otimista. E eu sou pé quente, bicho. Ó, quando deu aquele imbróglio todo lá, meter a final
em Lisboa e meter a final no Porto. Quando? Quando eu não era pra ir, eu fui. Que aconteceu alguma coisa. O Borussia Dortmund apareceu lá. Quando o meu time que eu tava cobrindo foi, ganhou do Barcelona na temporada passada, a Inter de Milão. Então, assim, pé quente, cá estamos, tá? E o Beckler é um pé gelado desgraçado, né? Meu Deus do céu. Imagina vocês a situação. Não sei se o Beckler vai pra final ou não, né? Mas vamos supor que o Barcelona é campeão, finalmente. O cara não vai ter visto isso cobrindo o Barça. Enfim. Ai, Marcelito, cara, tô com saudade desse moleque. Vou tomar uma com ele em janeiro e a gente vai gravar alguma coisa, prometo pra vocês. Otavinho Vila, como se sente com a mudança? Pô, tem tudo lá naquele vídeo que eu gravei. V Menezes, maiores expectativas para Barcelona. Lucas Campos. Quesada, qual foi a atuação individual que você mais gostou em campo? Olha, da última temporada foi a do... O Lamine Yamal contra o Benfica foi sacanagem, né? O jogo em Barcelona. E também teve o jogo que ele vai muito, muito bem, que é o jogo contra a Inter de Milão, o jogo da volta. O jogo da ida ele já, né, vai bem, mas o jogo da volta que ele não consegue superar o Sommer, cara, foi uma atuação assim que se você não assistir em campo, talvez você não tenha a percepção. A gente tentou passar isso durante o jogo. Os jogadores da Inter, cara, quando ele pegava na bola, a cara de desespero e um chamando o outro pra vir ajudar. Quando você observava, tinha 3, 4 jogadores em volta do cara, assim. Porque é desesperador. É desesperador. Parece que ele faz umas movimentos e tomadas de decisão que são difíceis. Parece ser fácil. Enfim. Mas não foi a melhor atuação. Eu vi o Cristiano Ronaldo deitar no Bayern de Munique uma vez, na Allianz Arena. Eu vi uma vez o Cristiano Ronaldo atropelar o Atlético de Madrid. Vi a atuação do Lucas Moura, né? Talvez não foi genial, mas foi brilhante o que aconteceu, né? Único. E vi o Messi algumas vezes em loco também. Então, tudo que o Messi fazia era absurdo, né? Enfim, tem história, pô. Respeito o pai. Nataré Belo mandou uma mensagem para dizer que adorei a notícia de ter você cobrindo o meu Barção, Visca Barça. Ela manda aqui sobre o mercado de transferências, né? Se o Barça vem forte no próximo mercado para comprar um grande atacante. O Barcelona vai ter que procurar, né, e acho que já está com isso no radar, um substituto para o Lewandowski. Os salários do Lewandowski, que tem um crescimento gradativo, inclusive, eles são muito altos. E aí o Barcelona abrindo essa folha salarial seria interessante, né? Mas o Barcelona ainda vai ter alguns aninhos um pouco sofridos. Tem a questão de La Liga, especialmente apertando em relação à inscrição de jogadores, fair play financeiro, enfim. Não vai ser assim de uma hora para outra. Mas no final das contas, isso eu sei que é polêmica, mas assim, vendo as principais pesquisas que saem na Catalunha, e eu estava vendo isso essa semana, a aprovação do Laporta é muito grande, né? Assim, com todos os erros, ele voltou a colocar o Barcelona em competitividade, voltou a fazer o Barcelona ser vitorioso. Então, e futebol é isso, né, cara? Se ganha tá tudo bem, se perde tá tudo ruim. Então, ainda mais para um clube desse tamanho. Então, é basicamente isso. Mas obrigado pela mensagem, viu? Rodrigo Ataíde, melhor estádio para trabalhar na Europa. Para mim é o estádio do Tottenham. Já falei sobre isso algumas vezes. É um luxo, uma maravilha. O único problema é que Londres chove muito, né? Mas é um estádio absurdo.
Rapaz, Mídia Arte. Gosto muito do seu trabalho, parabéns pelo novo projeto. Aí ele manda que a Tati ficaria sobrecarregada em cobrir os dois clubes, visto que ela já está na Espanha. Vai, Corinthians! Cara, a Tati, ela é uma repórter muito focada em Madrid, né? E o Real Madrid é um clube que demanda muito isso. E ela tem o Atlético ainda. Então, não faria sentido. Tem que ser alguém com foco total em Barcelona. É. Vamos lá. O Alan07, por que você acha que o Memphis joga bem na seleção e não no Corinthians? Eu não acho que o Memphis joga mal no Corinthians. Eu acho que ele recebe muito dinheiro por conta de um contrato que ele não tem culpa, né? Mas que ele consegue entregar. Os números deles não são ruins. E assim, vamos fazer o exercício, tirar o Memphis do time. Agora tem o Guinegão. A gente ainda não viu um Garro, Guinegão e Yuri Alberto. Mas a gente já viu esse time funcionar muito bem com Garro, Memphis e Yuri. Especialmente o Memphis potencializa demais o Yuri, né? Então assim, eu não acho que ele joga tão mal assim. Poderia entregar mais, mas não... Pô, teve cada bagaço que passou, hein? Nos últimos anos. Que reclamar do Memphis, pode reclamar do salário, aí concordo. O gasto face ao que entrega, tudo bem. Mas não dá pra falar que é um jogador dispensável. Hoje ele é importante pro Corinthians. O Paias, você tem um estado diferente, tudo certo por aí, tudo bem, Paias. Tudo bem. O diferente também é importante, não? Acho que é a barba, Paias. É a barba. Pô, tem muita mensagem, vocês. O Nicásio Rodrigo, vamos incentivar a criação da taxa Dom João VI? G4 brasileiro versus G4 português? Que tal? Acho uma maravilha. Só acho que não tem data, né? Se achassem uma data, eu acho do caramba, porque assim, cara, é muito legal a rivalidade que se criou Brasil e Portugal. Quando fica no respeito, no carinho, na admiração, tá? Porque tem muito babaca no Twitter que fomenta o ódio, né? De um lado e do outro. De um lado e do outro. E a gente viu essa semana no que o ódio levou, né? Então, quando é a rivalidade boa, eu gosto, eu curto. Assim, foi muito bom no Mundial de Clubes. Eu achei que poderia ter mais. Fiquei com gostinho de quero mais. Rapaz, é muita gente. Bora, Quesada, tomar umas, ficar bebo e fazer... O que é isso? Não, aí não, pô. Ai, desgraçado, eu nem separei a mensagem, fui lendo, né? Fui no flow aqui. Desgraça. Ih, cara. Tem uma do Xabelonça aqui que eu separei. Gá Fernandes. Na sua opinião, qual a chance do Real Madrid surpreender na primeira temporada de Xabi, igual o Flick? Boa pergunta. Sabe o que eu tô gostando mais do Xabi Alonso no Real Madrid? É que ele não tá nem aí pra nome. Nesse momento ele não tá nem aí pra testar. Ele quer acertar o time da maneira dele. Isso é legal. Não pode ser casmurro, como por exemplo, às vezes o Rubem Amorim ou outros treinadores são, de não se adaptar. Mas eu acho que ele tá fazendo ali testes e que as coisas estão começando a acontecer, né? Vamos ver, o Rudiger agora se machucou, enfim, o Real Madrid tem tido esses problemas de lesões ao longo dos últimos tempos, então tem que esperar. Mas eu espero uma grande temporada, uma disputa muito boa pelo título espanhol entre Barcelona e Real Madrid. Acho que o Atlético corre muito por fora nesse momento, né? Pode ser que melhore, mas de uma certa forma o Campeonato Espanhol dessa temporada tá muito bom. E dentro da Liga dos Campeões, é Real Madrid, né, cara? E não é só a questão de Xabi Alonso, de outro treinador. A gente sabe que o Real Madrid tem uma mística nessa competição que nenhum outro clube tem. E pode funcionar. Mais gente. Putz, o F0 Sam Essência mandou várias, cara. Várias. Oi, Quesada, você acha que o Barcelona fará uma época superior à passada? Boa sorte, acho.
Acho que tem capacidade para isso. Ajustes, né? Ajustes e foco. O Flick deu algumas declarações recentemente falando sobre egos dentro da equipe. Eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser gerenciada muito bem. Tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado. E ajustes táticos, né? Bom retorno do Thiago Alcântara. Acho que é um cara muito inteligente, que sabe lidar muito bem com os jogadores e que vai fazer essa ponte com o Flick. Porque também é um cara que percebe muito de tática. Era um treinador dentro de campo e um homem de confiança do Hans Flick no título de 2020. Aliás, é um dos grandes destaques e pouco se fala do Thiago Alcântara no título do Bayern em 2020. Mas acho que precisa ajustar defensivamente, né? Me preocupa o banco do Barcelona para algumas posições, laterais, por exemplo. Mas assim, tem alguns jogadores que precisam dar um passo à frente. Né? Ronald Araújo, por exemplo, precisa dar um passo à frente nessa temporada, porque ele tem capacidade para isso, mas esteve aquém em alguns momentos, e eu acho que é importante algumas lideranças surgirem aí para conseguirem isso. Rapaz, João07, feliz por você cobrir o Barça. Yasmin Felipe, grande dia para tomar uma gelada, Quesada. O Matheus Kerlon, fala Quesada. E o Cruzeiro cabuloso, hein? Briga pelos 2 títulos ou não? Abraço. Manhuaçu. Manhuaçu, não conheço, cara. Minas Gerais. Um abraço pros mineiros aí. O Matheus Kerlon, como vê o Bayern de Company tendo que alterar o Urbig com o Neuer? Alternar, né? Fica mais uma temporada? Acho que fica. Não tem por que mandar o Company embora agora. Nem o Urbig, nem o Neuer. Cara, o Urbig sabe que vai ser reserva até o Neuer parar, né? Então, o titular é o Neuer. Quando o Neuer estiver bem, vai jogar. Talvez na Copa, né? Na Pokal seja diferente. Mas isso também é normal, viu? Em várias ligas do mundo, você jogar com um goleiro na Copa, inclusive o próprio Barcelona fez isso. E na Champions e no Campeonato Nacional, o goleiro principal. Terminando por aqui, hein? Olha só. Acabou minha cerveja, cara. Errei no planejamento. Tinha que ter trazido mais. Alex Mack. O custo de vida aí é considerado alto? Pelo que se ganha em Portugal, sim. Por conta dos aluguéis nesse momento. As outras coisas subiram também, mas os aluguéis estão pela hora da morte. Portugal se tornou um país que paga mal, mas é para rico. Ninguém entende. Tá difícil. Henrique Sarran. Existe algum tipo de simpatia pelo Vasco aí em Portugal? Muito, cara. Muito. Eu nunca me esqueço que eu fui jantar uma vez numa taberna em Braga e o cara viu que a gente era jornalistas e tal e viu que eu era brasileiro e falou, pô, vem cá que eu vou te mostrar. Não com esse sotaque, óbvio. Que eu vou te mostrar uma foto. E ele com o Eurico Miranda, recebendo o Eurico Miranda. Lembremos que na primeira entrevista do Jorge Jesus para um veículo brasileiro, que foi para nós, quando ele estava no Sporting, ele falou o carinho que ele tinha pelo Vasco. Ainda disse, todo português queria treinar um dia o Vasco, se fosse no Brasil. E olha como é que acabou essa história. O cara era no Flamengo, multicampeão, ídolo, enfim. E o Amaral, Arthur FG, mandou aqui, gostei muito desse boneco com os olhos vermelhos, fumando no último gelado. Tá aqui o bonequinho. Isso aqui foi meu irmão, cara, que foi morar no Brasil, deixou aqui pra mim. E pra eu lembrar dele, tá no meu cenário aqui, né? Enfim, no Brasil estaremos para tomar uma também, com todo mundo. Em breve, meus caros, beijo para vocês, juízo nesse final de semana. E vamos que semana que vem tem estreia, hein? Domingo tem vídeo do Barça, mas semana que vem tem estreia na cobertura em Newcastle e Barcelona, quinta-feira.